Olá, meus alunos da Faculdade Pedro II. Estamos aqui de novo, dessa vez para retomar o assunto derivadas direcionais e gradiente. Algumas pessoas entraram em contato comigo e manifestaram suas dúvidas. Então, eu resolvi fazer um apanhado de exemplos para que a gente consiga desenvolver bem as atividades. Então vamos começar aí com o primeiro exemplo, né? Quem é o gradiente do campo escalar definido por x ao quadrado, y ao quadrado, no espaço tridimensional, né? Lembrando que faltou aqui um. Bom, então o gradiente, né? No caso tem x e y, então o gradiente de f x, y. Então vai ser a derivada parcial em relação a x mais a derivada parcial em relação a y. Tá? Então, quem vai ser? Vamos olhar aqui. Quem é a derivada parcial de x ao quadrado mais y ao quadrado em relação a x? Derivada de x ao quadrado, 2x, constante zero. Então, 2xi mais a derivada agora em relação a y, constante zero, derivada de y ao quadrado, 2y. Pronto, acabou. É importante a gente ressaltar que o gradiente por si só não significa nada. Agora, nós usamos ele para diversas aplicações. Vamos continuar para o próximo exemplo. Nosso exemplo agora é calcule a derivada de fxyz, né? Vamos ver aí 2x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 2, 1, 3, segundo a direção do vetor i menos 2k. Bom, que derivada é essa? A partir do momento que eu dou um vetor direcionando, é uma derivada direcional. Como é que calcula a derivada direcional? Eu pego o gradiente e multiplico pelo vetor unitário desse vetor, um produto escalar. Bom, então vamos entender. Eu preciso do gradiente e do vetor unitário e fazer o produto escalar. Assim eu determino a derivada direcional. Bom, então esse é o ponto. Então vamos aí para a solução. Primeiro, quem é o gradiente dessa função? Vai ser a derivada direcional xyz, né, de relação a x, mais a direcional em relação a y, xyz, mais a direcional em relação a z, xyz. Bom, então estamos caminhando. Aqui é fácil essas derivadas, porque se vocês observarem, só tem x no fator, só y no outro fator, só z. Ou seja, as demais vão, quando eu calcular em relação a uma variável, as demais vão virar constantes e vai ser igual a zero. Derivada de 2x ao quadrado, né? 4x, aqui faltou o i, o j e o k. Tá? Peço desculpas a vocês. Então, 4xi. Agora, em relação a y, 0, 6y. Então, 6yj. Mais, agora em relação a k, a z, né, perdão. Então, constante 0, 2z. Então, 2zk. Tá? Então, eu calculei o gradiente. Agora, eu não posso esquecer que eu tenho que calcular o valor do gradiente em relação ao ponto, né? 2, 1, 3.
Ou seja, 4x, então 4 vezes 2i. 6y, 6 vezes 1j. Mais 2e, 2 vezes 3k. Né? Estou calculando o gradiente no ponto. Então, o vetor gradiente é 8i mais 6j mais 6k. O que é necessário agora? Olha, eu preciso saber o vetor unitário. Para isso, o que eu tenho que fazer? Calcular a norma daquele vetor. Né? O vetor, né, só lembrando aqui, o vetor V é I menos 2K. Né? Quem é a norma? Então, aqui é 1, né? Então, fosse 1 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Ou seja, raiz de 5. Então, o meu vetor unitário, né, vai ser o meu vetor V dividido pela norma. Né? Para eu encontrar esse vetor unitário, não tem outra maneira. Então, vai ficar I sobre raiz de 5 menos 2 sobre raiz de 5k. Bom, então estamos caminhando. Por quê? Porque eu quero calcular a derivada direcional. Então, quem é minha derivada direcional? Olha, a derivada direcional, tá? No ponto 213, vai ser o gradiente, né, determinado no ponto 213, multiplicado por quem? Pelo vetor unitário. Lembrando que isso aí é um produto escalar. Né? Então, vou pegar meu vetor gradiente, que é 8i, mais 6j, mais 6k. E multiplicar pelo vetor unitário, né? Um produto escalar. E aí, eu tenho que observar, se eu olhar aqui em cima, ó, i sobre raiz de 5. Então, i sobre raiz de 5. Gente, ijk, o meu vetor unitário não tem j. Então, é como se fosse mais 0j. Né? Isso é importante a gente estar atento a esses detalhes. Menos 2 sobre raiz de 5k. Bom, 8 vezes... Aqui a gente vai multiplicar os coeficientes. I com I, J com J e K com K. Aqui não tem 1. 8 vezes 1, 8. Então vai ficar 8 sobre raiz de 5. 6 vezes 0? 0. 6 vezes menos 2, menos 12 quintos. Não, raiz de 5, perdão. Então, 8 menos 12, menos 4 sobre raiz de 5. Tá? Então, se é negativo, é um decréscimo de direção, né, que você acabou determinando. Bom, então vamos a mais um exemplo. Né? Terceiro exemplo, calcular a variação máxima de fxy, x ao quadrado mais y ao quadrado menos z ao cubo, no ponto 1, menos 3 e 1. Vamos entender aqui, quem é que fornece a variação máxima? O módulo do gradiente. Então,
eu tenho que calcular o gradiente da função, o gradiente aplicado ao ponto que vai me determinar o vetor, e o módulo desse vetor é a variação. Então vamos fazer bem devagar. Né? Primeiro, quem é o gradiente da função f de x, y, z? Ora, é a derivada parcial em relação a x, mais a derivada parcial em relação a y, mais a derivada parcial em relação a z. Então, derivada em relação a x, x ao quadrado, 2x, constante zero, mais, agora em relação a y, isso aqui tornou-se constante, 0, 2y, aliás, y ao quadrado, 2y, z virou constante, 0, mais, aqui tem um menos, então vamos botar menos aqui. Ó, derivada em relação a z, constante, 0, z ao cubo, 3z ao quadrado. O que eu estou esquecendo aqui? O meu i, o meu j e o meu k. Eu preciso caracterizar isso como vetor, né? Então vai ficar meio estranho. Agora, o que eu tenho que fazer? Calcular o gradiente no ponto. Ou seja, eu vou substituir o x, y, z pelos pontos. Então, 2x, então 2 vezes 1. I, né? Eu preciso desse vetor. 2y, y vale menos 3. J, menos 3z ao quadrado. E aqui o k. Então aqui vai ficar 2i menos 6j menos 3k. Se eu estou querendo calcular a variação máxima, é o módulo desse vetor encontrado, vetor gradiente, módulo do gradiente. Então, o módulo do gradiente aplicado ao ponto então vai ficar 2 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então vai ficar 4 mais 36 mais 9. Ou seja, raiz de 49 é igual a 7. Que 7 é esse? 7 unidades por distância, né? Que é a variação máxima que foi encontrada. Vamos aí para mais um exemplo. Exemplo 4 dá um vetor unitário normal à superfície x, y, z igual a 6 no ponto 1, 2, 3. Bom, eu quero um vetor unitário normal à superfície, naquele ponto. O que eu tenho que fazer? Primeiro, encontrar o vetor gradiente aplicado a esse ponto. Vou encontrar o vetor. Depois eu tenho que transformar ele em vetor unitário, ou seja, dividir aquele vetor pela norma, né, do vetor, do próprio vetor. Eu estou encontrando ele um vetor unitário. E aqui eu tenho que tomar um certo cuidado, alguma coisa um pouquinho capciosa. Primeiro, vamos definir aqui a função. Tá? Então, f de x, y, z é igual a x,
z. A superfície x, y, z igual a 6. Bom, observe, 1, 2, 3. 1 vezes 2 vezes 3, 6. Não poderia ser 7, não poderia ser 8. Não com esses valores. Poderia ser, mas não com esses valores do ponto. Então, primeira coisa, vetor gradiente. Então, vamos lá pensar quem é o vetor gradiente de x, y. Vai ser a derivada parcial em relação a x, y, z, i, mais a derivada parcial em relação a y de x, y, z, k, mais a derivada parcial em relação a z, x, y, z. Aqui seria o k, né? Aqui eu fiz um pequeno equívoco, tá? Então, fazendo a correçãozinha aqui, né? Para IJK. Bom, então, calculei e determinei o vetor gradiente. Só que não basta calcular o vetor gradiente, tem que ser o gradiente aplicado ao ponto. Então, o próximo passo, aliás, perdão, agora vou calcular as derivadas. x, y, z é a função. Derivada em relação a x, então vai ficar y, z como constante. Em relação a y, derivou y dá 1, x é constante, então x, z. Derivou em relação a z, derivada de z é 1, então ficou xy. Então, eu não posso esquecer o meu i para caracterizar como vetor, o meu j e o meu k. Estamos tratando de vetores, isso é fundamental. Então, y, z, i, x, e, j mais x, y, k. O que eu tenho que fazer agora? Aplicar isso ao ponto. Então, é o gradiente aplicado ao ponto. Y e z. Então, 2 vezes 3i. XZ. Então, 1 vezes 3 J. XYK. Então, 1 vezes 2 K. Ou seja, 6i mais 3j mais 2k. Ora, esse vetor, ele não está, não é unitário. Então, tem que calcular o módulo desse vetor. Então, 6 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, aconteceu igual o outro exemplo. Aqui daria 36, aqui dá 9 e aqui 4, 49. Bom, agora eu tenho as condições, as ferramentas necessárias para determinar o vetor unitário normal à superfície, x, y, z. O que eu não posso esquecer é que quando você determinou o módulo do vetor,
Nós não podemos esquecer que quando você fala que o módulo de alguma coisa é 7, eu posso falar que tanto x é 7 ou é menos 7. Então tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Por quê? Aquele vetor unitário que eu quero encontrar, né? Aí vamos aí pensar no vetor gradiente. 6i, esse é o vetor gradiente. 3j mais 2k. Ele está, no caso, aplicado àquele ponto. 1, 2, 3. Dividido pela norma desse vetor. Agora, eu não posso esquecer exatamente isso. Ou seis i mais 3j vamos botar um menos aqui. Em vez de botar aqui embaixo, a gente coloca aqui. Porque o módulo pode ser, o módulo para 7, o valor que originou o módulo 7 poderia ser tanto 7 quanto menos 7. Vamos aí a mais um exemplo. Então, nosso outro exemplo, determine o gradiente de fxy, 3x ao quadrado y no ponto P12 e use para calcular a derivada direcional de f em 12, já foi mencionado anteriormente, na direção do vetor 3i mais 4j. Bom, derivada direcional ela é obtida através do produto escalar do gradiente determinado, o vetor gradiente no ponto, pelo vetor unitário desse vetor que está dando a direção. Bom, então temos um trabalho, né? Vamos ter que fazer isso passo a passo. Primeiro passo, quem é a derivada de f, o gradiente, né, de fxy? É a derivada parcial de x, y, i, mais a derivada parcial de y em relação a y, fxy, j. Então, vamos lá. Derivada em relação a x, 3x ao quadrado y. Então, vai ficar 6xy. 6xy, i. Mais, agora em relação a y. Derivou y, dá 1. Então, ficou 3x ao quadrado, que é constante. 3x ao quadrado, j. Agora, tem que calcular em relação ao ponto. Em relação ao ponto fornecido, que é o ponto 1, 2. Só para a gente lembrar. Então, é o gradiente. Então, 6, x vale 1, y vale 2. 3x ao quadrado. Então, 3 vezes 1 ao quadrado, j. Então, o vetor gradiente encontrado foi 12i mais 3j. Para eu encontrar a derivada direcional, o que eu preciso? Vetor gradiente no ponto, já tem. O que eu preciso? O vetor unitário do direcional, do vetor que está me dando a direção. Olha, o vetor que me forneceram foi 3i mais 4j. 3i mais 4j. Esse vetor não é unitário. A norma dele não é 1. Se eu for fazer aqui, então vai ficar 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aqui é 9 e aqui 16. Raiz de 25. 5
não é unitário. Agora, se eu quero o vetor unitário, basta pegar e dividir pela norma. Então, 3/5 mais 4/5. Pronto, já tem o vetor unitário. Agora, é possível determinar a derivada direcional, né, para aquele ponto 1, 2. Basta fazer o quê? Pegar o gradiente em 1, 2 e multiplicar pelo vetor unitário. Lembrando que isso aqui é um produto escalar. Ora, então vamos fazer essa determinação. Quem é o meu gradiente? Né? Foi 12i mais 3j. Né? Quem foi o vetor unitário? 3/5 i mais 4/5 de j. Tá? Então, 12 vezes 3, né? I com I e J com J, é um produto escalar. 12 vezes 3, 36 quintos, mais 3 vezes 4, 12. Então, 12 quintos. Então, 48 quintos é o valor encontrado, é a derivada direcional. Vamos aí para mais um exemplo, último exemplo. Seja f de x, y igual a x ao quadrado vezes e elevado a y, determine o valor máximo de uma derivada direcional em menos 2 e 0. Eu não estou pedindo para calcular a derivada direcional. Estou pedindo para determinar o valor máximo. Quem é o valor máximo? Como é que eu posso obter o valor máximo? Você obtém o valor máximo através do módulo do vetor gradiente no ponto. Então, primeiro tem que calcular, né, o valor do vetor gradiente no ponto. Então, vamos aí. Né, primeiro, quem é o gradiente de f de x e y? É a derivada parcial, né, em relação a x de x e y, né, e mais a derivada parcial em relação a y de x, y em relação a j. Tá? Se o x está aqui, isso aqui é constante. Derivada de x ao quadrado, 2x. Então vai ficar 2x é elevado a y. I. Mais, agora a derivada de y. Isso aqui é constante. Derivar e elevado a y é a perpétua. É elevado a y de novo. Então vai ficar a constante e é elevado a y. J. O que eu vou determinar agora? O vetor gradiente no ponto que foi especificado. Menos 2, 0. Então, x vale menos 2 e y vale 0. Então, 2 vezes menos 2 é elevado a 0 i mais x ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado é elevado a 0 j. Ora, todo número elevado a 0, aqui a gente já sabe que vai dar 1. Não tem por onde fugir. Então, esse aqui vai ficar menos 4i mais 4j. Né? Então, o que significa esse aí? Esse aí é o vetor gradiente do ponto. O que eu preciso determinar? O módulo desse vetor. Então, o módulo do vetor gradiente do ponto menos 2, 0. Ele é o que vai me fornecer o valor máximo. Então, menos 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Olha,
já sabe que é 16 mais 16. Todo número ao quadrado é positivo, por favor. Vocês esqueceram como é que tira a raiz quadrada de 32? Você pode decompor, né? Então vamos decompor o 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Como é raiz quadrada, o índice é 2. A cada 2 fatores é um elemento fora do radical. Então, 1 par de 2, 2 fora. 1 par de 2, 2 fora. 100 par dentro da raiz. Então, 4 raiz de 2. Então, está aqui a nossa resposta. Espero que com todos esses exemplos eu possa ter sanado a dúvida de vocês. Agora, então, vamos abordar os nossos exercícios. Um grande abraço a todos.